Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de webconferências promovida aqui pela nossa unidade de telesaúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com a professora Edna Moraes, ela que é professora do curso de Fonoaudiologia da Uncisal e professora do curso de jornalismo do SESMAC. A professora Edna hoje vai falar sobre o tema Conhecer para melhor cuidar da voz. Bom dia, professora Edna, eu passo a palavra para a senhora. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. É um prazer estar aqui discutindo sobre a voz, sobre esse instrumento tão poderoso que nós temos de comunicação. E principalmente nessa semana onde comemoramos a Semana da Voz e no dia 16, o Dia Mundial da Voz. Tá? Então, a escolha do tema, Voz, Conhecer para Melhor Cuidar, vem da ideia de que para que nós possamos cuidar da nossa voz é preciso que a gente conheça esse aparelho que nós temos natural de projeção, de comunicação, de expressão vocal. Então, como eu falei, estamos na Semana da Voz e a nossa campanha esse ano vem com o tema Nós Temos um Recado sobre Sua Voz. Então, são algumas dicas, algumas orientações que eu pretendo passar nessa manhã, para a gente discutir e começar a valorizar e cuidar muito mais desse nosso instrumento que é tão poderoso, que é essa voz. Essa voz que para alguns autores, alguns estudiosos da área, eles falam que é um instrumento tanto de guerra quanto de paz, porque você pode aproximar as pessoas, você pode afastar as pessoas, e essa voz ela é uma expressão, além de comunicação, uma expressão de sentimento. Então comunicamos também nossos sentimentos só pela sonoridade da nossa voz, pelo tom da nossa voz, pela intensidade da nossa voz, nós conseguimos comunicar e mostrar um pouco dos nossos sentimentos, das nossas emoções e do nosso estado de saúde geral também. A primeira questão que eu venho discutir com vocês é sobre a dimensão que essa voz alcança. Ela é, primeiramente, tão individual quanto a nossa impressão digital. Então, cada um de nós tem a sua identidade vocal, cada um de nós tem o seu tipo de voz, que embora a minha possa se assemelhar a de alguma outra pessoa da família, às vezes, são irmãs, têm vozes tão parecidas, a filha tem a voz parecida com a da mãe, o filho com a do pai, mas em termos de acústica, cada um tem suas diferenças e cada um tem a sua impressão vocal. Então essa voz ela é tão individual quanto a nossa impressão digital. E ela tem uma relação direta com a idade, com o sexo, com a personalidade, com as emoções e também com a profissão. Pois nós temos hoje os chamados profissionais da voz. E a depender de cada atividade profissional, um tipo de voz é exigida. E nós vamos falar um pouquinho também sobre essa voz profissional. E o cuidado que nós devemos ter com a voz é porque qualquer alteração que venha ocorrer, que venha se manifestar com relação à qualidade da voz da gente, ela pode nos levar a certas limitações. Não só uma limitação nas questões sociais de relacionamento, pois passamos a ficar meio que limitados vocalmente, e isso a gente pode perceber quando temos uma simples gripe, um resfriado, uma alergia, e que a voz fica rouca ou falha, e percebemos a dificuldade em interagir socialmente e se comunicar. Mas essas limitações elas vão além.
principalmente para aqueles que usam a voz como instrumento de trabalho, principalmente para os profissionais da voz. Então, uma alteração vocal, ela pode levar a limitações, tanto no âmbito social, quanto emocional, quanto profissional. Por isso que eu digo que é importante a gente conhecer o instrumento para melhor cuidar dele, principalmente quando se fala em voz profissional, quando estamos diante de pessoas que precisam dessa voz como instrumento de trabalho. Então, essa voz, ela é produzida pelas pregas vocais, que estão na laringe, localizada no pescoço. Então, aqui nós temos a laringe, que faz parte do sistema respiratório. E as cordas vocais, elas estão dentro dessa laringe, protegidas por cartilagens. Essa cartilagem, nós chamamos de cartilagem tireoide. E por trás dela é que estão as pregas vocais em forma de V, onde esse vértice ele está inserido atrás dessa cartilagem. Como essa laringe, ela faz parte do sistema respiratório, ao contrário, né, do sistema da audição, que nós temos um órgão único responsável por essa função, que é a audição. Em relação à voz, nós não temos um sistema único. Nós pegamos emprestados estruturas do sistema respiratório e para transformar essa voz, né, em fala, nós usamos estruturas do sistema digestivo, do sistema digestório. Então, nós temos o chamado sistema fonatório, ou sistema da fonação, que é formado por estruturas desses dois sistemas. Quando eu falo em voz, eu estou me referindo a som. Esse som que é produzido aqui na laringe, pela vibração das pregas vocais, que acontece com a passagem do ar que vem dos pulmões. Quando eu articulo esse som, eu transformo ele em fala. E aí é que se dá a totalidade da comunicação oral, voz e fala. Mas, como eu falei para vocês, que as pregas vocais estão na laringe e que a laringe faz parte do sistema respiratório, para que nós possamos produzir som, para que possamos produzir voz, é necessário uma energia para pôr essas pregas vocais em movimento. E essa energia, ela vem lá dos pulmões. Por isso que falar cansa, por isso que sem ar nós não temos voz. Sem um bom controle desse fluxo aéreo, para que o ar atinja lá as pregas vocais e as ponham em movimento, se nós não temos uma boa pressão de ar, nós não temos também uma boa intensidade de voz. Mas para isso é preciso também que essas pregas vocais, que são dobras musculares, elas tenham uma tensão tal que permita o ar bater e fazê-las vibrar. Se elas se encontram em uma situação de relaxamento intenso, esse som ele não vai ser produzido em uma intensidade adequada. Portanto, qualquer alteração no controle, na vibração dessas pregas vocais, porque nós precisamos também do controle neurológico, do controle neural, então precisa que há esse comando para pôr essas pregas vocais em movimento, junto com a passagem do ar, para que haja uma voz dita sem alterações. Então, uma eufonia. Quando nós apresentamos qualquer alteração, que seja uma rouquidão ou qualquer outra falha na produção de som, nós estamos diante do que se chama disfonia, que é uma alteração na produção vocal. E uma disfonia, ela se caracteriza também por uma dificuldade na produção desse som pelo emissor e a alteração, um ruído que é escutado pelo ouvinte. Tá? Então, uma voz caracterizada ou dita normal seria aquela voz confortável,
de ser produzida por falante e confortável para o ouvinte. Fugindo esses padrões, nós poderíamos dizer que estamos diante de uma alteração vocal. Então, como eu falei anteriormente, para que haja voz é preciso que haja ar para colocar as pregas vocais em movimento, produzindo uma vibração, gerando som. Tá? Então, do ponto de vista físico, voz nada mais é do que um som produzido na laringe. Graças a essas estruturas que nós temos, que chamamos de trato vocal, esse som produzido na laringe, ele é amplificado e projetado. Quando nós projetamos esse som, graças a essas estruturas de ressonância, esse som ele passa a ser ouvido e passa a ser projetado no ambiente. E com a articulação dele, por lábios, língua, dente, véu palatino, nós transformamos em palavras. E aí temos a nossa fala. Então, voz e fala é que vai promover essa identidade do sujeito pela comunicação oral. Então, aqui temos mais duas imagens mostrando as nossas pregas vocais, conhecidas como cordas vocais. Chamamos de pregas, que são duas dobras musculares, tá? E falar, músculo cansa. E falar muito também pode levar esse processo de fadiga muscular das cordas vocais. E aí a pessoa passa a ter como sinal uma voz mais fraca, uma voz sonorosa. Porque usou demais, falou em intensidade muito elevada, e aí cansou o músculo, fatigou o músculo. Então, muitas pessoas costumam caracterizar uma alteração da voz, uma disfonia, apenas como rouquidão. Mas nem toda disfonia é rouquidão. A disfonia pode se caracterizar também por uma fraqueza na voz, por um foco de sonorização, tá, dessa voz mais nasal, mais presa no pescoço, levando aquela voz mais metálica, mais faríngea, presa nos pilares faríngeos. E tudo isso pode levar a uma alteração. Então, aqui nós temos nessa primeira imagem as pregas vocais na posição abduzida, na posição de abertura, onde deixa livre a passagem de ar. Para a fonação, é preciso que elas estejam, então, juntinhas, se fechem, para que o ar passe e faça vibrar essa mucosa que recobre essas pregas vocais, produzindo o som. Eu gosto de citar o exemplo do balão de festa. Você pega o balão, você enche ele de ar. Se você segura o bico do balão e deixa o ar saindo aos pouquinhos, ele vai produzir um ruído, vai produzir um som. Esse som, quanto mais você esticar, mais fino ele vai ficar. Quanto mais você soltar, mais grosso vai ficar o som. E se você relaxar muito, vai sair mais ar do que som. Então, é o processo mais ou menos que vai acontecer com as nossas cordas vocais. Quando vamos produzir voz, elas precisam estar juntinhas, com uma tensão satisfatória, para que o ar passe, as ponham em movimento e produza som. Quando eu faço um som muito agudo, eu alongo as minhas pregas vocais. Quando eu faço um som muito grave, eu encurto as minhas pregas vocais. E essa voz da gente, ela passa ainda por diversas modificações ao longo da vida. Então, eu não tenho uma única voz, eu tenho vozes. E a minha voz, ela passa por diversas fases. A nossa primeira manifestação vocal, podemos dizer que é o choro, porque voz é som. E quando choramos, produzimos
essa voz, tá? Então, ao longo da vida, a nossa voz vai se mudando e vai passando por várias fases, até chegar ao processo também natural de envelhecimento. Durante a infância, vozes de meninos e meninas são bem semelhantes e, às vezes, dificilmente conseguimos distinguir se nós estamos vendo a pessoa, se é um menino ou uma menina. Até que vai chegando naquela fase mais da adolescência e as vozes vão se modificando. O menino, ele vai sentir muito mais essa mudança da voz, porque ele vai passar por toda aquela fase da muda vocal. A menina já não sente tanto, mas para o menino é muito mais marcante esse período. Tem horas que a voz está mais fina, tem hora que fica mais grave, até ela se estabilizar e ele manter o seu padrão vocal. Depois entramos num período mais maduro de produção vocal, que é considerado um período de máxima eficiência vocal, onde a voz ela vai permanecer com aquela qualidade durante um bom tempo, entre mais ou menos 20 anos de idade até uns 45 anos de idade. Quando atravessamos uma outra fase, aí também muito mais marcante para as mulheres, que vem a menopausa, e com isso o efeito dos hormônios pode alterar também a qualidade vocal. E chegamos também na senescência, onde a voz se altera também. As características são bem marcantes também nessa fase da vida, e por isso que eu costumo dizer que nós temos vozes, e que ela vai mudando, que vai se alterando a cada fase da nossa vida. E eu trago também uma diferenciação entre voz falada e voz cantada. Tem pessoas que dizem, eu não gosto da minha voz falada, mas eu amo a minha voz cantada. Ou o contrário. Eu sou desafinado, Enfim, para a fala, nós usamos um ajuste totalmente diferente do que usamos para cantar. O canto, ele requer um aprimoramento desse aparelho, ele requer um treino, ele requer um suporte respiratório maior, por exemplo, porque ele busca ajustes diferentes. Então, a nossa voz falada, ela tem um ajuste mais simples e na voz cantada, muito mais elaborado. E tanto o cantor quanto o ator, professor, juízes, padres, pastores, enfim, hoje nós temos uma classificação de profissionais da voz, profissionais, né, que são classificados como profissionais da voz, muito grande, que são justamente aquelas pessoas que dependem da voz como um instrumento de trabalho e são caracterizados, né, dentro de um grupo chamado de voz profissional ou profissionais da voz. Eles precisam ter um cuidado maior com o seu aparelho vocal, principalmente os que lideram o ranking de profissionais da voz com maior incidência de alteração, maior prevalência de alteração vocal, que são cantores, atores e professores. Professores principalmente. E hoje existem programas especiais para prevenir alterações e dar suporte aos professores para que eles possam cumprir suas longas jornadas, né? Usar a voz na docência com segurança, sem correr o risco de ter que se afastar de sala de aula por um problema vocal. E aí eu pergunto, né? Será que algum de vocês já se imaginou sem voz? E como seria, não é? Qual o sentimento? Agora imagine se você tem aquela alteração de voz temporária por uma gripe, um fator alérgico, e aquelas pessoas que têm uma alteração e que vão conviver com essa alteração por um bom período, até que descubram e percebam que aquela rouquidão, que aquela alteração não é normal e que precisa de cuidados. Muitos dos relatos, né, que nós temos na nossa clínica de fonoaudiologia, lá do curso de fonoaudiologia,
não só dos profissionais que nos procuram, mas a população em geral que nos procuram com queixas nessa voz, nessa alteração, às vezes com uma lesão já instalada, como no caso dos calos vocais, né, que nós chamamos de nódulos vocais, chegam muitas vezes angustiadas, né, e alguns até bem deprimidos, porque querem falar, querem se expressar, querem interagir e não estão conseguindo. E o que muitos relatam é que o ouvinte ele se incomoda e fica: repete, eu não entendi o que você falou. Nossa, como sua voz está ruim, o que é que está acontecendo? E isso para eles é muito angustiante, né? Você ficar sendo questionado o tempo todo. O que é que está havendo com a sua voz? E muitas vezes eles acham que é até normal. Principalmente aqueles que têm uma alteração vocal já de nascença. Já tem desde pequenininho aquela voz rouca, aquela voz alterada, e cresce daquela forma, e para a família é normal, para a escola é normal, a criança sempre teve aquela vozinha, até que desperte que aquela alteração ela pode ser patológica. Eles precisam ser orientados, passar por uma consulta médica, serem chamados para serem esclarecidos e aceitar, porque muitos acham que aquilo é normal, por já conviver com aquela alteração já há um bom tempo. Então, as nossas cordas vocais, né, elas são muito versáteis e eficazes, mas elas têm seus limites. E nós temos que respeitar esses limites e tomar alguns cuidados. Como? O falar demasiadamente, e principalmente em intensidade bastante elevada, pode ser um dos fatores de risco para o surgimento de uma alteração vocal. A alteração na voz não inclui necessariamente a presença de uma lesão, como os calos vocais, que são os mais comuns. Mas ela pode ocorrer com uma fadiga muscular, que pode levar a uma fraqueza, a um não fechamento daquelas pregas vocais de forma adequada, com a firmeza muscular adequada no momento da fonação, como eu mostrei no início. O gritar, isso é tão comum, né, se falar. Não grita que você vai ficar rouco, não grita que vai ficar rouco, e fica mesmo. Porque o gritar muito, né, o gritar em excesso, quem tem esse hábito, pode, aí sim, causar um trauma, uma lesão nas cordas vocais e até desenvolver uma lesão de massa, que nós chamamos como os calos ou pólipos vocais. O tossir ou pigarrear em excesso também é um outro fator de risco. O tossir pelo hábito. Então, tem pessoas que têm o hábito mesmo de, a todo momento, tossir. Ou do pigarro, que é mais comum. Então, tem pessoas que, a cada palavra que fala, para e pigarreia. Aí fica... e isso está tão introjetado, ocorre até inconscientemente, que acaba em um certo período gerando uma irritação na laringe, nas cordas vocais. Tá? Falar em ambiente ruidoso é outra situação muito comum. Aí eu volto ao caso dos professores, né? Sempre me refiro a eles porque tenho tido um longo trabalho com eles, trabalhado na reabilitação desses profissionais, em cursos de docência, onde tem a disciplina de técnicas vocais inserida, mas não só o professor, mas outros profissionais da voz que estão em competição sonora. Quando eu falo do professor, geralmente ele está numa sala de aula com um ar-condicionado extremamente barulhento, ou um ventilador, e tem a poeira, e tem o ruído, e tem o ruído dentro da sala de aula, né? Às vezes tem alunos que gostam de conversar bastante, se é professor do ensino infantil, é mais difícil o controle da sala, e tem aquele ruído externo,
porque às vezes ele está dando aula numa sala que tem janelas para os corredores e tem circulação, tem pátio de recreação e ele entra naquela competição sonora. Jornalistas, não é, também estão inseridos nesse risco, né, do ambiente, porque muitas vezes alguns repórteres têm que fazer coberturas de rua e reportagens onde lidam e enfrentam situações adversas do ambiente, como também ruído, calor. Isso tudo contribui para a tensão e essa tensão gera um esforço maior vocal do sujeito. E uma coisa que nem sempre a gente faz é evitar falar muito quando está em estado gripal, né? Então, estou gripada, estou com faringite, laringite, e aí é que eu falo mais ainda até minha voz realmente sumir. Isso é um risco. Então, poupar um pouco essa voz durante essas situações. E tudo isso que eu falei pode se constituir também no que a gente chama de uso abusivo da voz. Porque o cuidado que devemos ter é que o abuso vocal, ele pode levar a lesões nas cordas vocais. Pode ir desde um simples nódulo até um pólipo ou um cisto mesmo adquirido. E não vale a pena, né, reforçar e lembrar que esses dois primeiros agentes agressores são fatores de risco não só para uma alteração vocal simples, mas também surgimento de lesões neoplásicas, né, de um câncer de laringe. As campanhas da voz, as primeiras, elas surgiram com esse foco em avaliar a população e identificar aqueles que tinham riscos de desenvolver um câncer de laringe. Então, veio aí com a Sociedade de Otorrinolaringologia, junto com a Sociedade de Laringologia e Voz, a fonoaudiologia foi se inserindo, sendo parceira. E hoje nós temos uma campanha desenvolvida, né, e liderada pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e também pela Sociedade de Otorrinolaringologia. A gripe, como eu falei, é você falar em estado gripal, você já está com a laringite, já está com algo, um fator irritativo, inflamatório, aí você força mais e você pode lesar suas cordas vocais, tá? Mas o cigarro é comprovado que ele é um fator de risco para o câncer de laringe. E se agregado ao álcool, pior ainda. E quais os sinais de uma possível alteração? O primeiro deles, não é, uma rouquidão. Então, é interessante estar atento, porque rouquidão não significa voz saudável, significa que tem alguma alteração, principalmente se ela permanece por mais de 15 dias. Então, a rouquidão presente por mais de 15 dias merece uma investigação médica, merece ir ao otorrino para ver como é que está essa laringe, como é que estão essas pregas vocais. Cansaço ao falar, não é? Pessoas que não conseguem coordenar mais essa fala com a respiração por um longo período. Falhas ou perda total da voz, tá? Pigarros constantes, necessidade de estar pigarreando constantemente, dor ou ardência na garganta. E se eu tenho algum desses sintomas, o que pode estar acontecendo com as minhas cordas vocais? Como eu falei, pode estar presente uma lesão ou apenas a musculatura está fadigada e está em excesso de uso e precisa ser trabalhada, né, para voltar à sua normalidade e a pessoa voltar a ter uma boa voz e com mais cuidados e melhor uso dela. E para isso é importante procurar um especialista, que são o otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo, que são profissionais especializados em voz. E esses dois profissionais são aqueles que podem olhar e avaliar com mais cuidado o aparelho vocal, laringe, e o fonoaudiólogo principalmente fazer uma avaliação do comportamento vocal do sujeito e poder direcionar ele para um tratamento, ou mesmo um gerenciamento, ou entrar com algum programa de orientação e prevenção. E
quando eu devo procurar esse especialista, né? Como eu falei, uma rouquidão persistente por mais de 2 semanas, uma perda súbita da voz sem um estado gripal associado. E se você fuma, né, esses conselhos são ainda mais importantes. E aqui eu queria fazer uma observação com a relação da voz e algumas doenças neurológicas, como, por exemplo, aquelas doenças neuromusculares, como a esclerose lateral amiotrófica, que algumas manifestações iniciais da doença, ela pode se manifestar por uma fraqueza na voz. Então, às vezes, o paciente chega ao consultório se queixando que a voz está fraca, passou pelo otorrino, o otorrino avaliou, disse, você tem uma fenda, vai para o fonoaudiólogo, porque você está com essa fraqueza na voz, a voz está muito soprosa, está uma voz muito fraca. Aí ele procura o fonoaudiólogo. Quando chega e a gente faz a avaliação da gente, nós temos que descartar diversos outros fatores que podem estar levando àquela fraqueza. E um deles são as doenças neurológicas, porque tem acontecido, comigo já aconteceram de pelo menos uns 2 casos não diagnosticados e previamente, né, sendo os 2 pacientes encaminhados pelo otorrino, e durante o processo de avaliação nós pedimos um exame neurológico e esses 2 pacientes estarem desenvolvendo uma síndrome neurológica, tá? Então fica aí também o alerta que uma alteração de voz, ela pode ser indicativo também de algum transtorno neurológico, de alguma doença que o paciente vem apresentar, e uma das mais comuns a esclerose lateral amiotrófica. E como cuidar dessa voz? Alguns mitos, né, e crendices. Tome conhaque para aquecer a voz, tá? O conhaque, ele vai anestesiar, ele vai funcionar como anestésico para o seu trato vocal, e aí você vai soltar mais a voz, né? Então, isso é um mito. Dar um grito antes de falar em público libera atenção. Às vezes libera, né? A gente precisa dar aquele grito para liberar a atenção, mas a gente tem que ter cuidado, porque dependendo do grito, a gente pode lesionar as pregas vocais. Pigarrear ajuda, pois limpa as cordas vocais, né? Secreçãozinha. Cuidado, se tá com essa secreção, boca ressecada, tudo isso, hidratação é o mais recomendado. Cochichar é bom, pois poupa a voz. Força mais do que você falar baixinho. E muito comum, o uso de sprays e pastilhas, né? É bom para a voz, cuidado. Sprays e pastilhas, eles podem funcionar como anestésicos temporários, mascaram o sintoma e aí você usa a voz com mais intensidade. Quando aquele efeito passa, você vai sentir muito mais dor, muito mais incômodo, tá? Com exceção daqueles casos inflamatórios, né, que são indicados algumas pastilhas ou gargarejos, mas aí com uma orientação e um processo inflamatório é diferente, tá? E alguns cuidados que ficam para vocês. Não gritar, cuidado para não ficar cochichando, evite pigarrear ou tossir à toa, né, como hábito, e não forçar a voz, principalmente quando estiver gripado. Cuidado com o fumo, né, e com o álcool, tá? Beba moderadamente, né? Fume moderadamente, mas o não fumar é o mais indicado, tá? Porque o fumo é comprovado, tá, como um dos agentes causadores do câncer de laringe, né? E como a gente está na Semana da Voz, a gente tem que chamar atenção para isso também. Outra coisa interessante, não praticar exercícios físicos falando. Hoje a gente já vê as academias bem equipadas, professores de educação física usando lá um microfonezinho, headset, e evitando aquela competição sonora. Por quê? A laringe, ela existe como um esfíncter e não foi desenvolvida como um aparelho para a produção de voz. Essa voz veio adaptada, é uma função adaptada da laringe.
Quando nós pegamos pesos, levantamos pesos, nós tensionamos e usamos a laringe como esfíncter para ajudar no levantamento desse peso. Se usamos a voz, estamos fazendo isso com tensão extrema. E isso pode sobrecarregar e lesionar a corda vocal. E se você faz muito exercício físico, gritando, falando, também tem que ter cuidado, porque isso também pode sobrecarregar, levar desde uma fadiga até alteração, mesmo com a presença de alguma lesão. Cuidado para não falar demasiadamente em ambientes de fumantes, ambientes barulhentos, né, ou aberto à competição sonora. Após ingerir grande quantidade de aspirinas, calmantes ou diuréticos, por causa do efeito, né, diurético da desidratação e tudo isso, a questão de dilatação de capilares, de vasos, pode existir nas cordas vocais, que elas são bem irrigadas e vasinhos bem delicados. Evitar alimentos derivados do leite e achocolatados, né, antes do uso intenso da voz. Como é isso? Eu tenho que abolir o meu Danone, a minha coalhada, o meu iogurte? Não, você vai ter que fazer essa ingestão horas antes, né, um período de tempo mais longo. Por quê? Leite e derivados, eles costumam deixar a secreção, a saliva mais espessa. E com isso você vai sentir mais dificuldade, vai precisar estar deglutindo mais, tá? E cuidado também com alimentos que causem azia e má digestão, pois hoje já é comprovado a presença de alterações vocais proveniente de refluxo, chamado refluxo, doença do refluxo laringofaríngeo, que são aqueles refluxos, né, gástricos mais altos, que chegam até laringe, que pode provocar irritação, queimor e até o surgimento de alguma lesão, de alguma alteração das pregas vocais. Tá? E evitar ambientes com muita poeira, mofo ou cheiros fortes, principalmente quem é alérgico. Aí eu vejo aqui que surgiu uma pergunta aqui do Felipe que diz: é verdade que maçã faz bem à voz? A maçã, ela tem uma função adstringente, ela tem uma função de limpar todo o trato vocal. E a gente percebe bem, né, os detergentes de maçã, eles ajudam a limpar melhor, te removem, né, as impurezas com mais facilidade, porque a maçã, ela tem essa função adstringente, então ela limpa todo o trato vocal. E aí promove essa higienização, né, bem natural, do trato vocal, que vai favorecer uma boa produção de voz também. Quando a gente mastiga bem a maçã, ela é meio durinha, a gente faz aquele exercício também de mastigação. E isso relaxa também a musculatura, tá? Então, Felipe pode continuar comendo sua maçã, que ela ajuda. Ingerir muito líquido, tá? Principalmente em temperatura ambiente, para aquelas pessoas que têm fatores alérgicos, né, bem associados, cuidado com gelado em excesso, tá? E líquido é bom para o corpo todo e é bom para a voz e vai ajudar a aliviar a sensação de boca seca, pigarro constante, acúmulo de saliva, tá? Então, água faz bem. E cuidar da saúde geral, que às vezes a gente deixa isso aqui um pouquinho a desejar, que é o sono, né, uma boa noite de sono, uma boa alimentação e atividades anti-estresse ajudam na voz, ajudam nessa saúde vocal, no bem-estar vocal, melhor dizendo. E estresse, ele está muito relacionado com as alterações de voz. E nós temos também uma grande incidência de alterações na voz, causada única e exclusivamente por fatores emocionais, e entre eles o estresse. Eu deixo aqui meus agradecimentos, espero ter colaborado em esclarecer algumas dúvidas que alguém tinha aí sobre o que é voz, e estou à disposição também para responder as dúvidas e perguntas de vocês, e aí está o meu contato. Obrigada. Nós temos uma pergunta. Temos vaga de espera ainda.
Oi, vocês conseguem me ouvir? Bom dia, Edna, tudo bem? Tudo bem. Muito prazer em recebê-la aqui na nossa unidade de telesaúde. Agradecemos imensamente o seu aceite de convite, parabenizamos pela excelente palestra. Eu cheguei alguns minutinhos depois do início, mas são informações, consegui pegar muita coisa, são informações realmente muito esclarecedoras, e você nos passa tudo com muita leveza e de uma forma muito clara e compreensiva. Então, a gente agradece mais uma vez e vamos abrir para as perguntas. Já tem pergunta aí, Felipe roubou uma pergunta minha, mas eu anotei aqui, além da que o Felipe roubou de minha pergunta, eu tenho aqui mais um montante. Então, as perguntas estão ali na aba de bate-papo, e você já pode começar a responder. E eu vou jogar as minhas aí também. Muito obrigada desde já. Nada, eu que agradeço. Então, vamos lá, as perguntas. Eu vejo que tem uma aqui que foi perguntada se é normal sentir a garganta irritada após um uso mais efetivo da voz. Sim. Tá? Então, se você fala por 1 hora, 2 horas, é normal que você venha apresentar essa alteração. Nós recomendamos, né, uma boa hidratação se você vai fazer um uso prolongado da voz. Então, para quem é professor, para quem precisa usar essa voz profissionalmente, está sempre dando golinhos na água, hidratar bem essa voz, cortar sua garrafinha com água, isso ajuda. E existem alguns exercícios, né, que podem ser indicados, mas aí precisa de uma avaliação mais individual para prevenir certas alterações. Uma outra que é do Jairo, esqueci, Jairo Vinícius, né? O ronco tem alguma relação com o aparelho fonador ou é uma questão de idade, né? E aí ele esclarece um caso, dá exemplos e fala do caso do pai que tinha um ronco muito forte. Quando a gente dorme, a gente relaxa toda a musculatura. E aí é natural que a passagem desse ar faça vibrar algumas dessas estruturas, como o véu palatino, entre outras paredes faríngeas, tudo isso promovendo esse ruído, esse ronco, tá? Então, algumas pessoas até perguntam, eu ronco, será que é por isso que eu tenho alteração na voz? Não tem uma relação direta, até pelo menos que eu venha a conhecer e ter essa evidência de que você é rouco porque você roncou, tá? Não. Bom, aqui tem uma outra. Bom dia, professor, eu canto. Como melhor aquecer a voz, né? O Felipe. Então, Felipe, interessante que se você canta, você deve ter realmente alguns cuidados maiores com a sua voz, além de uma boa hidratação, tá? É você procurar fazer exercícios de aquecimentos, como vocalizes, tá? Só um exemplo, você pode fazer uma melodia com vibração de língua no vocalize, com... Então, são aqueles exercícios da técnica vocal mesmo, tá? Apropriadas para o canto, que você pode usá-los para aquecer a sua voz. E existe algum exercício para aquecer a voz ou pós-apresentação. Pós-apresentação, o ideal é que você fique caladinho um pouquinho, fale menos intensidade, tá? Bocejo, suspiro, ajuda muito a relaxar. A gente tem vergonha, né? Põe a mão lá, tá? Mas pode fazer um bocejo suspiro que ajuda a relaxar a musculatura, tá? E aí ele ainda coloca, ou mesmo para professores ou profissionais que utilizam da voz como ferramenta de trabalho, existe algo que possam fazer para não ter o desgaste tão grande da voz? Sim. É difícil hoje a gente
colocar professores e outros profissionais dentro da realidade que eu vejo para estar fazendo programas de aquecimento e desaquecimento vocal, tá? Mas o importante é que o professor ele tenha cuidado com o uso excessivo da voz para não gritar, não competir com o ar-condicionado da sala, tentar lançar mão de estratégias que facilite a integração dele com a turma, né, a depender da matéria, de forma que ele não desgaste tanto essa voz e que ele se hidrate bastante, mas o ideal é que, se ele tem um longo período de atividade, que ele realmente aqueça, prepare essa musculatura para o uso. Aí tem... Cadê? Não via. Cadê? Rosaline, né? Nós, professores, necessitamos muito da voz. E tomar água pura, melhora a garganta, né? Ajuda sim, tá? Tem até o gargarejozinho. Uma outra coisa muito interessante. Hoje, a gente tem usado muito, indicado muito a nebulização, o que é uma forma de hidratação bem direta e que vai hidratar, umidificar todo o trato vocal. Então, fazer a nebulização ajuda, tá? Cadê? Tem outra pergunta sua? Não estou localizando lá embaixo. Essa daí, ó. Há uma celebridade instantânea. Uma mulher que tem uma voz totalmente masculina. Isso é muito comum. A cirurgia ou algum tipo de tratamento para modificação da voz? Certo. Então, há uma celebridade instantânea, um mulherão que tem uma voz totalmente masculina. Isso é muito comum. Como você mesmo diz, né? É um mulherão, tá? Então, assim, esse trato vocal, essa laringe, vamos pensar nela como um tubo. Dependendo do tamanho desse pescoço, dependendo dessa estrutura laríngea, da anatomia dessa pessoa, ela pode ter laringes com formações mais próximas de um trato vocal masculino, que permita essa voz mais grave, essa voz mais grossa, não é? E algumas pessoas também fazem uso, não é, de anabolizantes ou fazem uso de certos hormônios para modificar essa voz. Cirurgia não é uma realidade ainda bem aqui no Brasil, né? Mas existe cirurgia sim para modificar os tons de voz, mas são casos assim mais específicos, tá? Então, hoje já a gente sabe que isso é possível. E por qual motivo, né, nós, na maioria das vezes, não reconhecemos nossa voz como gravada? Eu sempre falo sobre isso no início e não falei. Muito bom você ter lembrado. Por que eu não gosto da minha voz quando eu escuto ela gravada? Porque é diferente, tá? Quando nós falamos, voz é som. Eu falei para vocês que voz era som. Então, essa sonoridade que é produzida, essa voz da gente, ela é escutada, ela é percebida por nós mesmos por meio de vibração óssea e pelo meio aéreo. Então, falamos, né, a voz é produzida, esse som chega de retorno aos nossos ouvidos, via aérea. E sentimos por via óssea, a vibração do som no próprio corpo. Quando nós escutamos a gravação da nossa voz, nós escutamos só via aérea. E essa é a nossa verdadeira voz. É a voz que o outro escuta da gente. Você está escutando a sua voz real. Só que a sua percepção, você mesmo falando, é outra, por causa dessas duas vias de percepção. Rouquidão é muito sensual. E há quem force isso, realmente. E olhe que já aconteceu. Hoje em dia eu estou afastada de consultório devido a atividades outras, né, de doutorados, enfim. Fico só na clínica de fonoaudiologia da Uncisal. E eu já, em consultório, já recebi uma paciente que foi encaminhada pelo otorrino por apresentar nódulos vocais. E eu falei para ela, fiz todo o esclarecimento da rouquidão. Ela tinha um grau de rouquidão bem considerável, bem moderado. E aí ela falou para mim, mas eu vou mudar a minha voz? Eu disse... O objetivo da terapia é eliminar justamente essa rouquidão, restabelecer o seu padrão vocal
normal. E ela disse, quero não. Eu disse, mas por quê? Porque a minha rouquidão é muito sensual, meu namorado adora. Então, veja o problema que eu ia causar, né? Lógico que ela preferiu o quê? Ficar com o namorado e rouca do que melhorar a voz e perder o namorado, tá? Então, há essa relação da sensualidade, tá? Então, realmente, algumas pessoas forçam e acham que a rouquidão ela é sensual, é bonita, querem ficar assim, tá? Mas não é saudável, né? Como eu falei, toda rouquidão que permanece por um longo período, ela precisa ser investigada, tá? Mas é preciso ter cuidado, sempre. Já tem mais uma. Tem mais uma? Minha. Deixa eu ver qual é a que faltou. Você me disse. Técnica, certo? Mas tem um talento também, né? Que está associado e a técnica aprimora. O que é que acontece? O imitador, ele faz uso de uma maneira assim, adequada e bem perfeita de todas as estruturas de trato vocal. Então, uma posteriorização de língua, ou seja, falar com a língua um pouco mais para trás, já me muda um pouco a minha ressonância de voz. Se eu falo mais em sorriso, eu também já mudo a minha ressonância. Se eu jogo a voz para nasal, eu já mudo. E o imitador, ele faz uso, né, de uma postura de língua mais elevada, mais posteriorizada, falar um pouco mais em sorriso. Próximo daqueles timbres de voz, daqueles padrões de voz dos imitados, tá? Então, é muita técnica, um treino, mas eles também precisam ter cuidado, né? Porque também se usar de forma inadequada ou com certo exagero pode também sobrecarregar um padrão. Tetê Espíndola agudíssimo, tá? Agudíssimo. Respondi todas as suas perguntas, professora? Tem o João Carlos. O João Carlos. Para mim já, tudo. João Carlos. Vejo diversos artistas fazendo uso de nebulizador para trabalhar em conjunto com aquecimento vocal. Qual a sua real utilidade no aquecimento? Então, é isso que eu falei. A nebulização, ela vai favorecer toda essa hidratação, vai ajudar na umidificação desse trato vocal e é uma hidratação mais direta, tá? Por isso que tem se usado muito a nebulização associada à realização de alguns exercícios. Aí tem outra do João Carlos. Não, é a mesma. Isso. Bom, acho que eu respondi a todas, né? Tem mais alguma? Eu escrevi aí, mas dá para fazer pessoalmente. A nebulização seria somente com soro? Olha, pode ser até mesmo só com a água, né? Tem a questão do soro, da salinação dele, né? Da questão, mas pode ser com o soro e pode ser com a água. Outra pergunta. Durante uma apresentação, seria necessário tomar água somente natural ou a senhora acha que água gelada faria mal? Se você está superaquecido, você pode ter uma fragilidade maior, usa a água gelada, e a gelada com gelo, né, e na água gelada pode provocar um choque térmico, tá? Uma irritação direta. Então, o ideal é que essa água ela esteja numa temperatura ambiente, tá? Que não seja totalmente quente, que às vezes é difícil, né? Você está bastante sedento, quer uma aguinha gelada, toma uma aguinha fria, tá? Mistura uma aguinha fria, ela é mais indicada. Tem pessoas que trocam água natural para óleo, né? Uma apresentação. Mas o ideal é que não seja estupidamente gelada, tá? Para não provocar o choque térmico. Tem mais uma aí, o João Carlos, aquele tipo de canudo, em que, se não me engano, só para você fala da... Então, essa é uma técnica terapêutica, tá? Que vem sendo usado por muitos profissionais da voz, por muitos fonoaudiólogos, para trabalhar o que nós chamamos de firmeza glótica, tá? E é uma técnica que é usada de forma terapêutica e é indicado, né, para cada caso, mas tem tido evidências, tá, e resultados muito satisfatórios com relação à melhora de qualidade vocal, principalmente
promover uma firmeza glótica mais adequada. E essa técnica ainda, João Carlos, do canudo, que é chamado tubo finlandês, tá? Algumas pessoas possuem esse tubo finlandês e usam ele em terapia. Aqui são poucos profissionais que eu conheço que fazem bem essa técnica, tá? Na realidade, tem 2 profissionais da minha confiança que fazem muito bem, usam muito bem essa técnica, mas outras pessoas usam canudo plástico mesmo. E é até uma coisa que eu brinco com meus alunos. Será que o tubo finlandês, que é de vidro, que é um tubo mais especializado, ele tem o mesmo efeito do canudo? Que tal a gente fazer uma pesquisa para descobrir se tem o mesmo efeito? Se tiver, eu vou patentear os canudinhos de plástico. Né? Eu vou brincar com os alunos nesse sentido, porque o objetivo é a firmeza glótica, tá? Então ele é usado como técnica terapêutica mesmo. Bom, Edna, a gente teve aí uma série de perguntas, acho que foi um bate-papo muito interessante. Agora, muito legal. Eu sempre digo que quanto maior interação a gente tem, denota que mais interesse desperta, denota que muitas dúvidas surgem e que é muito bom que elas sejam esclarecidas e que esse espaço é um espaço muito legal realmente para isso. Então, eu só queria só dizer 2 coisas. Uma, lembrar a todos os participantes que, por favor, quem não colocou seu nome completo e e-mail, coloque, que a gente vai deixar mais uns 3 minutinhos aberto a sessão, para que vocês coloquem nome completo e endereço de e-mail para que a gente possa enviar os certificados para vocês. E a outra coisa é, mais uma vez, agradecer. Eu, particularmente, adorei a sua palestra, achei fantástico, muito bacana mesmo. O Felipe aqui, meu assessor do lado, está dizendo que foi perfeito. Eu concordo plenamente com ele e quero abrir para as suas considerações finais para que a gente possa finalmente encerrar aí a palestra. Então, muito obrigada e passo para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Rosaline e demais colegas, o convite, tá? Um prazer estar aqui e nessa nova forma, né, de conferência, tá? Falando um pouco sobre a minha experiência, sobre a fonoaudiologia e sobre a voz, tá? E divulgando essa profissão que ainda, né, infelizmente, não é tão valorizada e reconhecida, mas que estamos aí mostrando a importância do fonoaudiólogo, a importância da voz, esclarecendo dúvidas tão comuns e tão simples, né, que podem ajudar na prevenção de algum distúrbio, né? E até diagnosticar, se autoavaliar e perceber e já procurar, porque quanto mais precoce for diagnosticar a alteração, melhor e o prognóstico, né? E eu só tenho a agradecer a participação da Luiz com as perguntas muito legais, eu acho que a interação foi muito boa. E deixo aí meus contatos para quem quiser alguma informação a mais. E agradecer mesmo, tá, pela oportunidade e parabenizá-los também pelo serviço. Obrigada. A senhora falou que atende pela Uncisal. Isso. Bom, a Uncisal tem um curso de fonoaudiologia, além dos cursos de fisioterapia, terapia ocupacional, medicina, enfermagem, alguns cursos tecnológicos. E lá nós temos a nossa clínica, que hoje funciona em forma de CER, tá? Que é um centro especializado em reabilitação, são clínicas integradas, e é aberto a toda a população,
O atendimento ele é pelo SUS, é um atendimento gratuito, então funciona com agendamento de avaliação, e após a avaliação o paciente é encaminhado para a área específica de tratamento. E nós temos as diversas clínicas dentro da fonoaudiologia, tanto a de voz, quanto a de fala, de linguagem oral e escrita, e a clínica de audiologia também, onde são feitos também exames de audição, tá? Então, a UCISAL fica lá para a pista, né? Então, o CE fica em frente ao HDT, né, Hospital Elvio Alto. Então, quem precisar pode procurar lá informações a respeito de tratamento. Sim? Pronto. Você, professor. Pode vir pra cá. Muito bom, muito boa, muito boa. Palestra perfeita. Muito boas dicas, aquecimentos, sobre tudo. Aquecimento eu sabia mais ou menos, mas foi mais como uma questão de esclarecer para as pessoas também. Mais ou menos. O Will que também canta, né? Era pagodeiro, né? Obrigada. Muito prazer. Desculpa o atraso. Chegou pequenininho. Cheguei uns 10 minutos, 10, 15 minutos, eu acho. Mas muito